pegador. Renato, o pegador. Você, homem, já quis ter muito sucesso com as mulheres, pegar geral? Pois é. E quando esse comportamento pode gerar reações super negativas para sua mente? Sim, hoje vamos contar a história do Renato. Só estamos esperando então a Núbia entrar. Enquanto ela não chega, eu vou tomar meu floralzinho aqui, ó. Que daqui a pouco eu vou no hospital visitar uma amiga querida que tá com câncer. E a Núbia já chegou. Vamos lá. Vamos ver se ela entra. Aí chegou a Núbia. Olá, Núbia. Oi, oi, oi. Boa Oi, tarde para todo mundo. boa tarde. Chegamos mais uma vez aqui. Estamos na segunda quinzena, hein? Já fizemos aí, eu acho que não foi 15 lives, não, mas acho que foi quase umas 14, 15. Foram 14 lives que 14 fizemos? lives. Pois é, hoje é dia 16 de junho, já estamos indo aí para a segunda quinzena do mês de junho e cumprindo aí com a nossa promessa de estarmos aqui todo dia falando um pouquinho da saúde mental masculina e essas coisinhas que eles deixam passar, né? Então, tem um comportamento, eu iniciei a live falando do Renato, desse comportamento, esse pegador, pega geral, né? Que muitos homens até invejam, gostariam de ser assim e tudo, mas isso pode provocar sérios problemas e a Nubia vai contar aí pra gente. Tô compartilhando aqui a live, compartilhem também. Gente, esse caso, vou falar para vocês, é um tanto quanto pitoresco, né? Esse cliente chegou, Lari, e é um cliente com 37 anos já aposentado, porque ele já conseguiu resolver a vida financeira dele, né? Então ele começou a carreira dele muito cedo e com 37 anos ele já estava, vamos dizer assim, aposentado. Então ele tinha uma vida financeira muito boa, né? É o típico Shed que a galera fala aí. Então, loiro, de olho azul, bonitão. Né? E ele tinha até uns problemas com a imagem dele. Poxa, eu sou branco, então tive sorte. Eu não sei se eu compro uma Porsche ou se eu compro uma Lamborghini, nesse nível, tá? E ele me procurou porque ele começou a namorar uma moça, uma médica também, né? Assim, de um nível. Ele sempre dizia que o nível que ele queria das mulheres é um nível mais acima, né? Estudada, enfim. Então eu tive que fazer várias desconstruções. Enfim, ele chegou e ele começou a namorar essa médica, e essa médica acabou com a vida dele, né? Acabou com o emocional dele, né? Foram 8 meses de relacionamento e as palavras dele, o inferno na terra, né? Então, queria saber qual transtorno ela tinha, se ela era uma narcisista, se era uma borderline, o que que é, né? Enfim, no começo o homem ele tenta entender o comportamento da outra pessoa para saber o que que ele passou, né? Então, isso é normal. Só que aí ele começou, depois que ele saiu desse relacionamento com ela, ele começou a pegar várias, né? E ele pegava várias, tava nos aplicativos, as meninas da academia, das festas que ele ia, e ele sempre falava pra mim assim, Núbia, eu não me sinto pleno, é, eu não me sinto bem, Satisfeito? eu quero ter alguém, né? Eu já tenho tudo, eu já construí tudo. E, e eu quero dividir a vida. Então, é um caso diferente, né? Então, para vocês verem que chega no final, o homem já tem tudo e ele quer compartilhar, né? No caso dele, ele queria compartilhar. Então, a Lari vai falar um pouco, né? Eu vou fazer o desfecho, tá, Lari? E a Lari vai contar um pouco como é possível um processo terapêutico nesses casos, porque parece tão simples, né, gente? Mas não é. Não é tão simples. A pessoa ela tem uma distorção de imagem muito proeminente, né? Então, várias inseguranças por conta desse relacionamento traumatizante que aconteceu. Assim, não aconteceu de uma alienação parental, não aconteceu de uma medida protetiva, mas o impacto emocional que ocorreu na vida dele deixou ele completamente disfuncional. Não quero saber mais de relacionamento, vou sair pegando um monte e chegava em casa vazio. Chegava em casa querendo dormir de conchinha, né? E
a Lari vai falar essa parte, mas no final das contas, ele conseguiu se entender, ele conseguiu ver quem ele era depois de um processo aí de meses. E uma vez, né, ele estava num café, estava tomando um cafezinho dele lá, e uma moça bonita, né, segundo ele, bem bonita, bem vestida, sensual, começou a dar indiretas para ele, começou a encarar ele, começou a paquerar, e ele fingiu que não era com ele, né? E ela viu que ele olhou, né? Viu que ele percebeu as indiretas dela, ela não satisfeita, chegou nele e falou: Olha, eu tô aqui te olhando, tô aqui, né, demonstrando, e você nem aí, você é gay, bem assim, você é gay. Aí ele virou para ela e falou: Olha, eu não sou gay, mas a mulher que eu busco não tem as suas características, né? Então você é uma mulher muito bonita, né? Mas a mulher que eu busco não tem suas características. Esse foi o final, esse foi o desfecho. Ele conseguiu falar não no final, né? Para uma mulher bonita. Então, para ele conseguir falar não, foi um belo de um trabalho, né? Então, a Lari vai contar um pouquinho aí como que se sucede coisas assim, né? É uma live diferente, é uma live com uma dor diferente, né? Do que a maioria dos homens estão acostumados, mas acontece, né? Então, para vocês verem que a gente tem muito caso, a gente fala a gente pega muitos casos diferentes que a gente vai trazer aqui, né? Então, para vocês aprenderem com a gente, com esses casos, aprenderem que existem vários tipos de dores para vários tipos de dores, vários tipos de direcionamentos, né, Lari? Lari, eu não tô te ouvindo, a sua voz não tá saindo. É que eu estava espirrando e tossindo, aí eu Ah, resolvi desligar o microfone. tá Pois bom. é, então, e de fato, né, Núbia, assim, é tão difícil até de nichar, assim, o exato jeito, assim, da pessoa, para mim, no caso, porque são tantos os medos, ou tantas as questões que envolvem a masculinidade, e tantos homens com tantas características tão diferentes, que de fato, assim, fica muito difícil de escolher, assim, um tema só. Até porque depois, no final das contas, eu acabo me apaixonando por todos, enfim. Mas a grande De questão nichar, é. assim, Oi? Oi, Deu um pode retorno. falar. Não, que eu entrei para ver se estão entregando a live, né? Ah, tá. Então, a gente pode perceber alguns elementos emocionais aí nesse histórico aí do Renato. O Renato é um cara bonito, ou seja, ele sabe disso, ele tem uma autoestima elevada, mas ele tem algumas disfuncionalidades aí que você disse, né? E uma delas é o medo da solidão. Então, acarretou, né, essa carência, uma carência afetiva profunda que o sexo oco, o sexo vazio, jamais irá suprir. Até porque a gente sabe que energeticamente fica até incompatível, né? Tem uma história do Will Smith, quando ele estava no início da carreira dele, antes dele se casar, que ele estava com muito sucesso, dinheiro pra caramba, muita fama, e ele transava com uma mulher por dia diferente. E aí chegou num momento, assim, uma das mulheres, assim, na fila quilométrica, que ele começou a vomitar. O corpo, né, repelia aquilo ali. Então, eu vejo assim que nosso corpo não foi feito para múltiplos corpos, assim, né? A gente não energeticamente, assim, não é saudável você fazer isso, né? Tanto é que as pessoas que trabalham com prostituição, elas são mais acabadas, assim. Você vê que elas são mais acabadas mesmo. A pessoa vai se deteriorando mesmo, é degradante. É, o outro ponto aqui é aquela necessidade de validação extrema, necessidade de validação externa. Então, qualquer mulher que chegasse ali, ele ia pegar a mulher. Então, qualquer convite, qualquer oportunidade. E aí, me parece que, apesar dele ter uma autoestima elevada por ele ser bonito, a autoestima dele dependia também da aprovação do outro achar bonito. Então, toda vez que o outro achava bonito, validava ele, e aí ele ia para cima, né, nessa vida dele. Uma outra coisa que aparece é um falso senso de confiança. Chegou a comentar com o pessoal sobre a questão que ele conheceu uma mulher que ele se envolveu profundamente. Acho que você pulou essa parte. Não, que ele conheceu uma médica, que ele se envolveu, Assim, né? a médica, é isso mesmo. Uhum. Então, ele por fora ele parecia confiante e realizado, mas por dentro ele tinha um medo de rejeição, uma falta de conexão
com ele próprio, né? E aí ele tinha isso é ambíguo, né? Acho que as pessoas até também sentem isso aí. E acaba sendo uma pessoa um pouco vazia, até nos assuntos, né? Uma outra coisa aqui, ó, o relacionamento com a mulher manipuladora. Então, ele encontrou com essa médica, foi estopim emocional, ou seja, ele estava ali num ritmo, vou pegar todo mundo e custa o que custar. E aí, o que aconteceu? Ele se encantou com uma mulher que mexeu nele, naquela ferida narcisística dele, né? Brincou com os sentimentos dele, mostrou para ele que ele é incapaz de se proteger emocionalmente, porque uma mulher, querendo ou não, gente, eu não sei se vocês sabem, ou alguns já sabem aqui, já estão careca de saber, que nós mulheres testamos os caras. Então, a gente vai fazer isso, é uma configuração de fábrica, a gente faz teste com o cara, para a gente saber se o cara vale a pena a gente ficar. Só que tem cara que falha nesse teste, assim, ele simplesmente ele flopa e, e pronto, a mulher já veio ele com um banana e foi, mas isso que aconteceu, nem me imagino. Ela falou assim, esse cara que tá na minha mão, né? Vou fazer o que eu quiser com ele, vamos ver até onde vai. Bem isso. E, e aí ele não, mas por que que ele sucumbia a esses testes? Possivelmente porque ele não sabia o próprio valor dele, o valor real dele. Ele não sabia desse valor que ele tinha. Que ele era um ser humano, digno de ter emoções, não apenas aquela capa bonita, mas ele teria que ter conhecimento da profundidade da alma dele, né? Do espírito que ele tem. Ele é. Uma outra coisinha aqui, comportamento compensatório pós-término, ou seja, ele começou a galinhar depois, ele terminou. Gente, isso é muito típico. Eu também conheço homens que fazem assim, eles emendam um relacionamento no outro. Não é o caso do Renato, mas homens assim, que ficam um relacionamento vários, até anos, aí 2 meses, um mês depois já tá com outra mulher, assim, sabe? Imediatamente. O cara gruda numa mulher. Nossa, eu tenho muitos casos disso aí, tá? Que acontece. Isso não é bacana, porque primeiro que mostra aquela parte da promiscuidade, né, da pessoa, que eu já falei que é degradante. E segundo que ele está negando um luto amoroso. Todo mundo que termina um relacionamento passa por um luto. Então, nesse período, é importante que a pessoa realmente silencie. Não é silenciar, ficar quieto, mas silenciar, ficar um pouco introspectivo, nesse sentido. O Rogério perguntou assim, por que que isso acontece de pular de relacionamento? Porque, Cara, gente, a dor do término já é comprovado cientificamente, é a mesma dor física. Então dói. Só que como é subjetivo, o que que é subjetivo? Não tem remédio, não tem como passar, mas dói. Então eu busco analgesias, né? Então a gente já falou isso em outras lives, ou é no álcool, ou é nas drogas, ou em sexo casual, ou pulando de relacionamento em relacionamento. O homem, ele também precisa daquela validação de se sentir desejado, sabe? Que, poxa, ela não me quis, então eu preciso de me validar. Isso tudo, gente, é inconsciente. Não é uma coisa que vocês, nossa, agora eu vou buscar uma mulher para validação. Não é assim, a gente não é isso que acontece. A gente está mostrando para vocês os substratos do nosso inconsciente, do porquê a gente busca e quais os malefícios disso acontecer, tá? E olha só, o cérebro, ele busca se sabotar, ele busca trazer justificativa. Mas eu já tô bem, aquela mulher. Não, tudo é justificativa, né? Então, a gente já falou sobre isso, né? perfeito. Outra situação é o desejo de construção e o amor verdadeiro. No final das contas, o que ele estava negando esse tempo todo, antes e depois dessa médica, foi a questão de querer se envolver emocionalmente. E aí é interessante, assim, num processo terapêutico, a gente entender o que levou a ele a ter esse comportamento. Muitas vezes foi um padrão que ele viu dentro de casa com o seu próprio pai. Às vezes o pai tinha esse ciclo, né? Ele fazia esse ciclo, então ele estava ali repetindo aquele ciclo ali do pai dele, ou de repente até um amorzinho assim platônico na infância que não se concretizou e aquilo ali, né? Enfim. Ou, por exemplo, enfim, são tantas as questões que podem ser, e aí por isso que é interessante fazer uma terapia individual, exatamente para você entender o que exatamente te levou a tais comportamentos.
né? O que que fomentou esse comportamento? Porque os homens, principalmente, vocês são movidos por validação. Então, a beleza externa e a facilidade pode ter sido também uma constante que ele fala assim, ah, tá fácil, então vou nisso aqui. E aí a pessoa que ela não tem dentro de si propósitos mais elevados, ela simplesmente ela vai cair nisso, né? Naquela vida que para muitos homens pode ser até interessante, mas que na verdade é uma vida vazia, porque ele não aprende muita coisa, né? Ele está ali trocando de mulher como se trocasse de roupa e uma vida superficial. Ele está cheio rodado ali de riqueza, você falou que ele tinha dinheiro, né? Um cara com grana, faz o que quiser, come onde quiser, veste o que quiser, anda, né? Vai aonde for. E aí me parece que é uma vida assim com muito material, muito materialista e pouco Ser, espiritualista. pouco Pouco, ser. exato. Então, outra situação aqui. Pode falar. Quando ele foi para a mentoria, né? Você falou que ele finalmente ele começou a ter um processo mais introspectivo, né? Ele é, percebeu que a consciência dele faltava critério, que ele precisava se livrar de um vício emocional, ou seja, por ele estar desacostumado a ter emoções concretas, assim como ele teve com essa médica, ele não tinha outra experiência antes, ele ficou pior, né? Ele não, enfim, a solução que ele deu foi exatamente a voltar para a pista, né? Galinhando aí total. Ah, e a questão dele sustentar o próprio não. No final, quando você falou que ele falou não para essa mulher bonita que estava lá no bar, no restaurante, não sei, no café, é, Um café. poxa, olha que legal, né? Finalmente o cara entendeu, depois do processo, que os seus entendimentos, tudo aquilo que ele tinha internamente, que vale a pena dizer não, que assim, ele, não valia a pena para ele, por mais que a mulher fosse linda e tal, não era exatamente isso que ele procurava. Não que ele estivesse fugindo de relacionamentos, mas aí ele estava selecionando. Não era exatamente aquilo que ele queria, né? E aí, você quer responder a isso? Eu vou ter que, ó, vamos responder já já as perguntas. Quer responder? Não, então, eu tava esperando você falar para não te cortar, né? Que tá interessante o que você tá falando. É, o Rogério, porque eu acho que eles estão pensando, tudo isso que a gente tá falando, tá vindo as perguntas, né? Que bom, que interessante. O Rogério perguntou, né? Quem só atrai gente narcisista que só brinca com sentimentos ou usa? Olha só, Rogério, assim, o transtorno de personalidade narcisista, ele é um transtorno bem, né? Vamos dizer assim, bem complexo, mas não é só esse transtorno o problema, né? Pouco se fala do histriônico, pouco se fala de homens border, mulheres border com paranoide, que é transtorno do cluster A. Então, tem a paranoia também, né? E tem um filme que chama As Linhas Tortas de Deus, tá na Netflix. Assistam. Assistam. Lá explica, a mulher não era narcisista, ela era paranoide. E ela, né, enfim, ela ali mostra o quanto o poder é destrutivo dos transtornos, né? E ela engana junto à médica, ela engana muitas pessoas. Então, se a gente ficar classificando as pessoas por transtornos, a gente vai morrer, a gente vai morrer batendo a cara na parede, de verdade. Então, o único caminho que eu encontrei pessoalmente paranoia, paranoia. O único caminho que eu encontrei na minha vida é saber com clareza o que eu quero para minha vida. Com clareza. O que é clareza? Clareza é: sou carente? Sou dependente emocional? O que me faz confundir amor com afeto, né? O que é afeto? Afeto é tudo que uma outra pessoa faz que nos afeta emocionalmente, seja pro lado bom, seja pro lado ruim. E a gente confunde muito o amor, né? Que a gente acha que é sentimento, mas na verdade não é bem sentimento, né? Com afetos, né? Então, o amor, ele é uma entrega, o amor é uma aliança, né? O amor é o que faz um casal passar pelas contrariedades da vida. Contrariedades não é
toxicidade, não é abusivo, não é nada disso. Isso é amor, né? Quando foge disso, gente, são afetos. E muitas das vezes, quando o relacionamento começa a ficar tóxico, abusivo, muita briga, vai embora de casa, volta, são afetos. E a gente, mas eu amo essa pessoa. Mas eu escuto assim dos caras, mas a gente tem uma química incrível. Gente, química incrível não sustenta contrariedades da vida. Passar por um luto, de morte de alguém, por uma queda financeira, por uma doença, não sustenta. Não sustenta. Então, primeiro a gente precisa entender isso, né? Com clareza o que eu quero, né? Com clareza o que eu quero de uma pessoa. E garanto para vocês que vão eliminar os problemas dessas pessoas problemáticas entrarem na vida de vocês. E a gente elimina, né? O Ismael perguntou se a gente assistiu a série Adolescente. Sim. Tá vendo, Ismael? Eu assisti, acho que a Lari também assistiu, porque ela fez um vídeo sobre isso. A série Adolescente, ela mostra como as crenças são implantadas no nosso cérebro desde cedo. E a gente cresce e a gente não olha para elas, né? Então, para vocês verem o mecanismo por trás das crenças e por conta delas, como a gente se comporta. É um ponto a observar. A gente pode fazer uma live só sobre isso. Deixa aí lá no direct, comenta nessa live aqui, para a gente falar sobre esses assuntos. Perfeito. E, gente, assim, quando a gente está com a pessoa, com o paciente, né, e a gente vai pegar as peculiaridades que ele tem, a gente vai, enfim, sempre moldar para aquela necessidade daquela pessoa ali, né? Então, a gente tem algumas ferramentas, tem a linha da vida, tem a roda da vida afetiva, tem um mapeamento de crenças limitantes, para trazer a consciência dele à origem dessa necessidade de validação. Foi da infância? Foi, de repente, a ausência da figura paterna? Foi rejeição da própria mãe? Foi uma rejeição da própria mãe? Você sabe que uma vez, vou contar uma coisa para vocês, eu estava com o meu namorado num lugar, tem uns anos já isso, e eu estava na cozinha, a gente estava na cozinha, e eu estava cozinhando, ele estava contando uma coisa. E aí eu espontaneamente fui lá e dei um beijo nele. Ele falou assim, peraí, eu estou contando um negócio. Menina, eu comecei a chorar, 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 chorar. E aí, o que aconteceu? Graças a Deus, porque quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a fazer uma limpeza, né? Falei assim, cadê? Me mostra, por que eu tô chorando? Por que eu tô chorando? Olha que legal. Não foi tanta coisa assim, não foi assim, pô, tipo, enfim. Mas aí, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei, olha só, eu lembrei que eu sempre fui muito amorosa e minha mãe não era essa pessoa amorosa, né? E uma vez eu fui dar um beijo na minha mãe e ela falou, porque ela era assim. E isso me doeu. E aí, quando ele fez isso, ele não fez isso para me machucar, ele não fez isso para eu chorar. Ele só pediu para eu poder, para, que eu tô falando aqui, você tá me beijando, tô terminando de falar. É, e fez assim, fez um clique, fez uma conexão. Então eu fui limpando em mim aquele sentimento ruim que estava ali. Gente, isso é uma coisa muito profunda. Você vê, depois de. Eu já tinha mais de 40 anos, fui lembrar uma coisa de quando eu era criança, que deu um clique, um gatilho. Se eu fosse uma mulher imatura, eu ia falar, mas que grosso que esse homem, não sei o quê. Não. Esse gesto dele somente ele fez uma lembrança, rememorou uma dor infantil, uma ferida lá de trás, lá do passado. Quando eu era criança, fui beijar minha mãe, ela me cortou. E eu não tive o meu amor correspondido, né? Então, você entende? A gente precisa chegar numa maturidade para entender muitas vezes que quando uma mulher, uma namorada sua, te dá um toque, às vezes dá um conselho, não é para te machucar, né? E aí, às vezes, se machuca, você olha, segura que é seu, né? Segura que é seu. Se eu falei do eu, segura que é seu, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque é dentro desses insights que a gente cresce, né? E com outra pessoa que a gente cresce também. Porque, por exemplo, ao contrário do Renato, que vivia galinhando, porque ele, enfim, tinha possibilidade. Outros caras fazem isso, mas, por exemplo, quando a mulher dá um pouco nele, para ele não sentir, para ele não melhorar aquela situação, enfim, não, sabe, para ele não ressentir aquilo ali, ele procura outra mulher, né? Aí vai procurando
de mulher, que momento que ele vai refletir sobre aquelas atitudes que ele sofreu, né? Ou ele faz, enfim, são tantas coisas, ninguém é perfeito, né, gente? Só eu que sou perfeito, mentira. Ô, Rogério, a gente vai fazer uma live só com esse tema. Eu só saio com mulher doida. Eu fui casada por 3 anos com bipolar. É, dá pra gente aprofundar nesse tema, porque aqui a gente já vai encerrar a live, mas a gente vai pôr na programação, né? E a Débora, ela também fez um comentário aqui, Lari, assim, você já viu no Sex and the City? Já, quando era adolescente. O quanto a protagonista tem um relacionamento tóxico e as amigas ao redor também passam por esse padrão. Isso é. A gente vai falar sobre isso também, Débora, porque isso é o que a gente vê acontecendo nos conteúdos que eu vejo por aí de mulheres. Tem uma. Eu esqueci o nome dela, que ela é famosona no TikTok. Ela tem mais de 1 milhão, 2 milhões de seguidoras, mulheres, que ela fala mal dos homens, né? Ela fala assim de como as mulheres devem tratar mal os homens. E um Nossa, monte. Esqueci, é super. Não vou lembrar o nome dela agora. E ela fala mesmo, né? Então, não tô aqui difamando, porque é o que ela faz. E, e, e um monte de mulher seguindo ela, né? Isso acontece do lado dos homens também, tá? Mas por que que ressoa? Porque ressoa com a ferida. Então, ferida com ferida, ferida. Isso não faz ninguém crescer. Aí, qual que é o discurso dela? Se cuidem, cuidem de vocês. Claro que a gente tem que cuidar da gente. Mas isso não anula o fato de que eu tenho que melhorar o interno para conseguir me relacionar. Então, isso que você falou, né? Que as amigas também têm o mesmo padrão, porque ressoa. Então, ressoa, vai ressoando, né? Vocês já ouviram falar? A gente atrai o que a gente é? Então, o mundo é nosso reflexo? É sobre isso, o mundo é o nosso reflexo. Então, por que que eu tô sendo atraída por isso? E bom apontamento que você fez, né? Assim, poucas pessoas têm essa capacidade de analisar o Sex and the City nessa perspectiva, porque é um seriado altamente tóxico, pra falar a verdade. eu de verdade assim, eu não assisti, não sei. Mas assim, para encerrar aqui o nosso trabalho de hoje, né? A gente precisaria então fortalecer essa carência pela presença feminina desse cara, né? Porque se ele está atrás de, né, mulher, assim, pode ser uma carência feminina que não está elaborada, e aí pode ser, né, a falta da presença da mãe, essas coisas. A questão do diálogo sobre libido e versus conexão emocional, ou seja, a libido, ela é da cintura para baixo. Conexão emocional, eu como terapeuta holística explico a questão dos chakras, né? Quando a pessoa faz amor, reverbera por todos os chakras. Vai lá do chakra lá embaixo, do básico, passa pelo sexual, vai subindo, fazendo tipo uma cobrinha assim. E se as duas pessoas que se amam, aquilo ali se encontra. Por isso que quando você faz amor, é muito mais satisfatório do que fazer simplesmente sexo. Que mais o quê? E o projeto de vida com propósito. É uma elaboração de um plano onde ele entenda quais são os valores essenciais que ele não pode abrir mão e que ele quer, né, na vida dele em relação a uma outra mulher. É lógico, gente, que eu, por exemplo, tenho um outro grupo, né, terapêutico, a gente fala sobre violência, os homens sofrem violência doméstica, tem homens que nunca mais querem se relacionar, mas que isso seja uma decisão clara e não por causa de um trauma, né? Então, assim, a gente vai sempre incentivar você a superar seus traumas, a optar, né? Vou querer isso ou não? Ah, sim, faz sentido. Então tá, né? É isso. Pessoal, foi ótimo o CD. O que vocês acham? A gente deixa salvo aqui ou não, hein? O que você acha, dona Eu Núbia? acho que vocês têm que participar lá do nosso grupo. Hoje a gente faz a abertura oficial do grupo. Daqui a pouco a gente vai estar mandando um recadinho lá. Quem não está no grupo do Escalada, gente, pede o link pra gente, para mim, pra Lari, a gente deixa nos stories, participa lá do grupo. Essas lives a gente vai soltar desde a primeira, que pode ser ter esquecido, mas a gente vai provocar reflexões, a gente vai colocar atividades, a gente vai fazer perguntas que, para quem não tem condições para um processo terapêutico, é uma oportunidade para que vocês consigam falar das suas questões num ambiente controlado, que tá eu e a Larissa lá. No ambiente controlado, onde vocês vão ver outros homens.
Então, se ressoou com você, igual eu falei antes, se ressoa com você um trabalho de autoconhecimento, realmente olhar para si, né? E não pegando atalhos de como fazer as coisas para ser mais rápido, que atalho não dá certo. E manipular as pessoas também, que isso não dá certo. Não dá certo. Vem com a gente, tá? Então vem com a gente, entra lá no grupo e aí lá a gente vai estar lá conversando também com vocês, tá bom? Eu já deixei lá nos stories, tá lá no Pikachu. Quando vocês me virem fazendo selfie com o Pikachu, tá lá o link, tá? Legal. Então, beijo, Então tá, gente. gente. Até Beijo. amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.